Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Bom, hoje eu tô aqui com um convidado, gente, que eu tô muito feliz, tô super honrada de estar aqui comigo. É o Leonardo Jacobsen. Todo mundo conhece ele como Léo, né, Léo? Eu vou Isso deixar aí. você se apresentar. Ele é gineco, ele tem um curso que chama Hormofen, que eu já fui o primeiro, inclusive. O Léo se comunica absurdamente bem. É assim, o gênio. Adoro. Oi, Pan, tudo Oi. bem? Bom, para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Leonardo Jacobson, sou médico ginecologista. Atuo muito aí na parte hormonal feminina, nos distúrbios hormonais e tudo que envolve esse universo de saúde feminina. Falamos muito aí também sobre prevenção de doenças e não somente sobre o tratamento, né, Pan? Ô, Léo, aproveitando já essa tua fala, até vou fazer uma pergunta que eu acho que eu me identifico muito com a tua história. O que foi que fez você mudar um pouquinho o foco? Eu sei que você também tem uma formação em endometriose, acho que você trabalhava, né, mais com cirurgia Uhum. minimamente invasiva. Isso. Hoje eu atuo, eu faço cirurgia robótica também. Uhum. E eu vejo que a gente vai mudando um pouco, né, ao longo do nosso processo. E talvez faça muito mais sentido olhar para a saúde do que para a doença. E eu queria entender o que é que foi que fez você, como profissional, mudar um pouquinho esse seu olhar. Bom, Pan, a história de todos os médicos assim é meio que parecida, né, nessa área. Bom, eu me formei, fiz uma excelente faculdade, fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia há 3 anos e também fiz endoscopia ginecológica, que é a parte minimamente invasiva, a parte mais cirúrgica ali. Depois dos 4 anos de formação na residência, acabei voltando aqui para minha cidade, entrei em plantões, fazia obstetrícia bastante, consultório, fazia muito a parte cirúrgica, a parte de cirurgia minimamente invasiva, cirurgias por vídeo, enfim. E eu acabei nesse processo de tanto trabalhar e plantões, 3 vezes por semana plantão noturno, cirurgias, jornadas de cirurgia muito intensas, né? Eu acabei adoecendo. Eu fiquei muito inflamado, eu fiquei muito com baixa hormonal, eu tive uma série de problemas de saúde, assim, andava meio até deprimido, meio infeliz com a minha profissão de uma maneira geral, com a minha vida, na parte pessoal e profissional também. Então, quando eu busquei alguns professores, alguns cursos sobre a medicina, uma visão mais funcional, de uma visão preventiva, chamem como quiser, né? Medicina do estilo de vida, medicina integrativa, medicina funcional, enfim, existem vários termos, eu não gosto muito dessas definições, porque eu acho que toda a medicina deveria olhar também para a prevenção e não só para o tratamento de doenças, né? É que para me tratar é que eu fui buscar esse tipo de abordagem. E quando eu realmente entendi que o que estava me adoecendo era meu estilo de vida, ah, minha alimentação, minha carga de horário muito estressante, Excessiva. enfim, eu acabei percebendo que eu precisava mudar os meus hábitos. Com as mudanças de hábitos, eu também comecei a estudar mais alguns alguns pontos dessa medicina, fiz outros cursos, aprendi com diversos professores e comecei a aplicar isso também no consultório com as minhas pacientes, fazendo não só a parte de tratamento de doença, no tratamento cirúrgico, mas também ou preparando melhor essas pacientes para um procedimento cirúrgico, ou acabava que evitava até uma cirurgia com as mudanças, com os tratamentos hormonais, com a suplementação e com as mudanças do estilo de vida. Então, eu acabei integrando esses cuidados, né, não só em mim, mas também na minha profissão com as minhas pacientes. Ô, Léo, você sabe que eu acho que pra mim foi exatamente da mesma forma e eu falo que transformou a minha prática, primeiro na minha vida pessoal, porque eu era um outro ser humano, ou talvez eu não era, eu não sei se, talvez eu já era quem eu sou hoje, mas não tava perdida aí no mundo, mas eu acho que a gente vem disso, né, desse excesso de trabalho e sem dormir, já teve a fase, né, de um remédio pra acordar, um remédio pra dormir e muito 10 quilos a mais, e eu acho que a gente, né, muda como pessoa e depois, quando faz sentido pra gente, isso muda na nossa vida pessoal e absurdamente na nossa prática profissional, né? E eu falo que hoje eu cuido muito melhor das minhas pacientes e transformou, assim, o meu trabalho em colocar limites e em tudo, em consultório.
Então eu acho que essa mudança, assim, ela é sensacional. É verdade. Hoje eu posso te dizer assim que com a minha experiência clínica baseada nos meus atendimentos de mulheres com distúrbios hormonais diariamente no consultório, te digo pelo menos uns 80% dos problemas hormonais, distúrbios, patologias que a gente vê estão diretamente ah, relacionadas ao estilo de vida, aos nossos hábitos. Eu vejo muitas mulheres adoecendo por causa de estresse mesmo, trabalho mesmo, sabe? Excesso. É incrível o quanto isso afeta diretamente a pessoa. Ela começa a adquirir alguns hábitos ruins de saúde porque ela está muito estressada. Então ela vai procurar um alívio numa comida, um alívio num álcool, um Compensatório. alívio numa preguiça, em alguma procrastinação de outras áreas da sua vida que lhe levariam a prosperar, enfim, a se melhorar, seja na saúde, seja no trabalho, seja como mãe, seja como esposa, enfim, né? Eu acho que diretamente esses hábitos, essa vida que a gente vive hoje, com nível principalmente de estresse muito elevado, está adoecendo as pessoas e a nossa sociedade de uma maneira geral. Concordo muito, Léo, muito. E pra você, porque eu digo porque pra mim teve um ponto que me fez, na verdade teve alguns, mas teve algo em especial, fora tipo algum amigo que chegou, ou às vezes a tua parceira que chegou e falou: "Olha, Leonardo, desse jeito não dá". Teve algo assim? Teve algum que foi o ponto de virada? Você consegue identificar? Cara, teve vários, né? Na verdade, assim, um ponto de virada que eu sempre comento na minha história foi o dia que eu li um livro, né? De um treinador físico, que ele inclusive foi treinador físico do Ayrton Senna, chamado Nuno Cobra. Ele tem um livro chamado A Semente da Vitória, inclusive tá aí na Super minha prateleira, é conheço. um livro que eu indico para todo mundo, e que ele falava assim, que corpo fraco não sustenta espírito. Corpo frágil ou corpo fraco não sustenta espírito forte. E eu me identifiquei tanto com aquilo porque eu me sentia com o corpo frágil, eu me sentia cansado, eu não tinha força cardiovascular nenhuma. Se falasse para eu correr 2 quadras, eu não Meu conseguiria Deus. correr. Eu jamais imaginaria que eu conseguiria correr 8 quilômetros, 50 minutos, 1 hora, como eu corro hoje direto. Isso era incabível para mim. Eu dormia tarde, eu acordava tarde, vivia cheio. Nos finais de semana que eu tinha livre, eu bebia, e aí eu entendi, cara, eu quero melhorar vários aspectos da minha vida, eu quero ser um marido melhor, se eu tiver filhos, né, como é que eu vou defender a minha esposa, como é que eu vou defender os meus filhos, por exemplo, hoje, se eu tiver com esse nível, com esse grau de cansaço que eu tô, eu queria parar de beber, eu queria estudar outras coisas, né, da vida intelectual, da vida espiritual, além da medicina, e eu não tinha tempo. Então, o que que eu entendi? Eu tinha um espírito forte, eu sentia que eu precisava ser um homem melhor, um homem mais forte, não só para uma questão de força física, mas para cuidar da minha família, para prosperar, né, no trabalho, atender minhas pacientes. Eu me sentia uma fraude, outro ponto de virada. Eu falava, cara, eu vendo saúde, mas eu não sou saúde, eu não faço, eu tenho que ser o maior exemplo. É aquela velha história de você ainda chegar no nutricionista e o nutricionista é um obeso, né? Uma pessoa que está fora de forma. Ah, não, mas é o conhecimento, ok, eu entendo, mas a gente tem que ser o exemplo. Eu acho que tem que partir muito de nós. Se eu estou falando uma coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Eu não posso ter um discurso na teoria e na Sempre. prática eu fazer. Perfeito. Então, eu queria ser um cara mais forte fisicamente, eu queria prosperar, eu queria estudar mais. E aí, essa foi o despertar ali, porque eu tinha uma colega minha, fazia plantões comigo lá em Porto Alegre, na residência. A gente tinha um bico, que a gente chama, um trabalho, que a gente fazia os plantões num hospital menor lá, e ela era minha dupla, e ela estava muito bem, ela falava de saúde, ela falava dessa parte mais holística, mais funcional, de suplementação, e na época eu olhava assim, meio cético, falava, nossa, Uhum. você está viajando, não é isso aí nem existe, né? É, e realmente, quando eu vi que ela estava muito bem, ela estava prosperando, ela estava forte, ela estava saudável, ela estava muito bem, eu falei, pô, eu preciso entender o que ela Opa. está fazendo. E aí eu fui conversar com ela, mas foi mistura Uma soma de de fatores. fatores, Uma soma de fatores. E isso é uma das coisas que a gente vê muito, né, Léo? O médico, que é a pessoa para cuidar, acaba estando mais doente que o próprio paciente, né? A medicina caminha muito nesse. A nossa formação da exaustão, né? E
tudo mais, né? O modelo de medicina, ele é doente, né, Pan? É. Então, assim, o que que acontece com a medicina? A gente aprendeu isso, né? A medicina cartesiana. Não que isso seja errado, eu não sou contra remédios e contra tratamentos, mas nós aprendemos a esperar a paciente ficar obesa para a gente dar um remédio para obesidade. Espera ter um colesterol alto para tratar o colesterol. Espera ter a depressão para dar um antidepressivo. Espera ter uma resistência à insulina para dar um medicamento para insulina. Espera o paciente não conseguir dormir, ter uma insônia para dar um remédio para insônia. Ou fazer uma cirurgia. Então, espera ter uma doença cardiovascular para fazer um cateterismo. Então, na verdade, a gente não é contra remédios ou contra tratamentos, ou a gente aprende e sabe fazer isso muito bem. Mas isso, o grande problema desse estilo de medicina focado no tratamento de patologias com um remédio, com um sintomático, ele trata os sintomas, ele não está tratando o que levou essa pessoa a ter insônia, o que levou essa pessoa a ter obesidade, o que levou essa pessoa a desenvolver essa saúde cardiovascular, né? Então, acho que a gente precisa integrar as duas coisas. Uma coisa não anula a outra, a gente precisa andar, né, e somar essas duas forças, a prevenção e o tratamento, a intervenção, seja com medicamentos, com cirurgias, com antibióticos, quando necessário, quando bem indicado, mas todo o resto tem que estar sendo feito. E eu acho muito importante você pontuar isso, Léo, porque eu vejo no consultório muitas pacientes chegando para, como a gente vai falar da parte hormonal, eu vou entrar nisso, mas acho que em endometriose, em tudo, as pessoas vêm e colocam em você: oi, eu vim aqui procurar um tratamento e eu quero uma reposição hormonal, e aí volta trazendo pra você: doutora, mas eu continuo sentindo isso, eu sinto isso. Até uma paciente essa semana falou assim: mas eu tô muito irritada, eu tô muito... E eu vejo, né, por mim, a minha irritação fala algo. Então, peraí, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo yoga, eu tô tentando olhar pra minha base, e às vezes as pessoas depositam tudo aquilo na gente sem achar que os hábitos são importantes. E é o que eu falo pras minhas pacientes sem parar. É um trabalho em conjunto. A gente não vai obter sucesso se a gente não tiver esse trabalho em conjunto. Olhar para os pilares de saúde, olhar para a nossa base, para a alimentação, para o treino, para o sono, para a saúde mental, para o intestino. Então tem muita coisa que precisa estar alinhada. E eu sei que você é bem sistemático nisso. Então... dá um pouquinho tua opinião aí, porque eu acho que as pessoas vêm e trazem: Tó, doutora, você vai me tratar. Como que você... A frase que eu falo para minhas pacientes para tentar explicar esse conceito é: não existe uma pílula mágica. Eu falo assim para elas: se eu tivesse uma pílula mágica que eu te prescrevesse aqui, anestesiasse algum nome de remédio, uma pílula que você fosse tomar, que fosse melhorar teu sono, tua libido, melhorar tua massa magra, te dar energia, te dar ânimo, deixar você jovem, né? Evitar doenças, evitar câncer, eu seria o primeiro a te prescrever. Se existisse alguma coisa, algum remédio, alguma coisa, não. Mas isso não existe. E não existe outro caminho a não ser com o tratamento que a gente faz aqui. Existem vários métodos que a gente pode explicar para os pacientes. Eu criei o meu próprio, né, que eu chamo, é um método baseado numa pirâmide, em que basicamente eu desenho uma pirâmide para minhas pacientes, e nessa pirâmide eu boto 3 níveis: a base, o meio e o topo. E dentro do que eu acredito na medicina e para tratar qualquer patologia, seja para desinflamar, para perder peso, para evitar câncer, para melhorar a libido, para melhorar a autoestima, enfim, para tudo, elas perguntam: mas como é que eu faço isso? A pirâmide. E a pirâmide, então, a base da pirâmide é uma hierarquia, né? Então, não é um tripé, porque um tripé, os 3 pés têm o mesmo valor. Se você tirar qualquer pé de um tripé, esse tripé, ele desmorona, o tratamento para, porque os 3 são iguais. Aqui não. Na nossa pirâmide, a gente tem uma hierarquia, onde a base, ela dá toda a sustentação. Se eu tiver uma base bem forte, bem firme, tudo que vier em cima, que não tiver, às vezes, mais ou menos, eu vou sustentar com a minha base. Agora, se eu tiver uma base fraca, aqui em cima eu posso botar o melhor que existir, que não vai adiantar, tudo vai ruir. E a base é o estilo de vida. Não há como fugir, né, de ter um sono de qualidade. Então, eu sempre falo isso para meus pacientes: se você não está dormindo bem, a primeira coisa que a gente tem que chegar é fazer você dormir melhor. E existem 2 partes que podemos fazer. Podemos associar suplementos, várias coisas, mas você precisa ter uma higiene do sono. Você precisa entender a importância, você precisa botar um despertador para ir dormir. Isso é Então, importante falar, Léo, sabe por quê? Eu vejo muita paciente falando assim: mas eu durmo 8 horas. Tá, e que horas você tem deitado? Até hoje uma paciente de menopausa falou isso pra mim: mas eu passo o dia cansada. Falei: que hora você deita? Eu deito meia-noite, uma hora, porque eu sou uma pessoa noturna. Eu falei: mulher, isso não existe. Você precisa deitar cedo. Precisa. Mas o meu corpo... Então você precisa começar a trabalhar
o teu corpo a deitar mais cedo? Fala Perfeito. disso, Léo. Acorda cedo. Isso é muito importante, o ritmo circadiano. Já vamos aprofundar no sono aqui, então. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Eu falo assim, pega há 120 anos atrás, 124 anos atrás, 1900, tá? A sua cidade. Ah, que cidade que for. Aqui a minha cidade tem 60 mil habitantes, é do interior de Santa Catarina. Eu falo, imagina Gaspar, que é onde eu moro, 60, a 1900. 1900 não tinha carro, não tinha eletricidade, as pessoas usavam lampiões, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Você acha que, e eu tô falando de 124 anos atrás, você acha que os egípcios, que essa pessoa que morava em 1900, tudo, chegava às 6, 7 horas, a hora que o sol se põe. Você acha que ela ia fazer o quê? Você acha que ela ia para happy hour? Você acha que ela ia jantar em restaurante italiano, comer um churrasco à noite, um lanche? Você acha que ela ia para celular, ficar em tela? Você acha que ela ia ver novela, TV? Não, isso não existia. As pessoas chegavam à noite, 7, 8 horas, e iam dormir. Ao ponto que 5, a hora que está surgindo o sol, depende se é inverno ou verão, hoje aqui na minha cidade, 5 horas está sol. É isso. Porque é verão, né? Elas acordavam e faziam isso. E a gente tem esse ritmo circadiano, né? De noite, a luz baixa, o nosso olho entende, produz melatonina, o nível de cortisol, nossa adrenal repousa, e vem a melatonina que faz todo o reparo, restauro metabólico. É como se você limpasse o seu organismo e no outro dia você acorda... Ah, que noite boa de sono, vamos começar o dia. E nesse momento que tem luz, você inibe a melatonina e vem o cortisol. Então, o ritmo circadiano ele é muito importante, não é só a quantidade de horas. Ao passo que hoje, essa pessoa que está 11 horas da noite, com tela, ligada, com estímulo, trabalhando, mandando e-mail, vendo live, vendo não sei o quê, e às vezes brigando, às vezes preocupada, ela está liberando cortisol e está inibindo a produção de melatonina. 11h30 da noite, na hora que ela vai deitar, até ela baixar o cortisol dela, baixar a temperatura, conseguir produzir uma melatonina, se conseguir, isso já é 1, 2, 3 horas da manhã. E aí? E aí vai ter que despertar lá de manhã, o ritmo todo perdido, o nosso relógio, o nosso corpo, ele tem genes relógios, para tudo temos horas para secretar testosterona, hora para secretar o estradiol, hora para fazer reparo metabólico, e isso se perde com esses hábitos de sono ali. Então, o primeiro ponto que eu falo para minhas pacientes, é impossível você ter energia, é impossível você ter boa cognição, ter foco, ter concentração, conseguir render, né? Não ficar irritada se você não dormir bem. Uma pessoa que não dorme é uma pessoa irritada, uma pessoa que não dorme é uma pessoa que vai... Aqui tem um barulho e está irritando ela dá uma resposta ríspida com o marido, com o filho, porque ela está irritada porque ela não dormiu. Talvez se ela tivesse descansada, tivesse dormido, ela ia sentir a mesma questão e não ia responder daquela maneira. A memória, aqueles lapsos de memória ao longo do dia, nossa, eu não consigo lembrar as coisas, doutor. Às vezes nem é falta de estradiol, isso pode ser simplesmente porque você não dorme. Então, esse é o ponto inicial. É impossível ter energia, prosperar. Outra, obesidade, alteração de leptina, de grelina, dos neuropeptídeos da saciedade, da fome, isso tudo altera com o sono. A tireoide, ela altera. Um estudo mostrou que uma noite de restrição de sono já aumentava o TSH, mostrando que a função tireoidiana ela é diminuída ao longo do dia para poupar energia. O teu próprio organismo ele tenta poupar energia se você não dormir bem à noite. Então, todas essas questões, a gente está falando de um dos pilares. Pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe que é dormir, que as pessoas hoje não estão mais conseguindo entender. Então, na nossa pirâmide, entra primeiro, primordial o sono, meta de qualquer tratamento, quem nos assiste aqui no podcast, se você não está dormindo adequadamente, busque melhorar seu sono, busque sobre higiene do sono, mude seus hábitos, bote despertador, durma mais cedo, acorde mais cedo, isso é importante. O segundo eu considero o segundo mais importante que eu possível, do sono, perdão, exercício físico. Aí você fala, mas exercício físico, a dieta não vem antes do exercício? Eu considero o exercício, porque o exercício ele é um hábito angular, é um hábito que vai te levar a você melhorar outros hábitos. Se você treinar pesado durante o dia, fazer um exercício, um aeróbico, um treino pesado, é muito mais provável que você durma melhor à noite, que você chegue à noite cansado, né? Treinando melhor, quem treina melhor, muito provavelmente vai ter menos probabilidade de ser obeso, mais massa muscular, menos tecido gorduroso. Quem treina, quem faz exercício físico, não vai sair de um treino e vai comer uma coxinha, um pastel, tomar uma Coca-Cola, comer um brigadeiro. Quem geralmente está treinando, está na academia, está gastando energia, está suando, ele chega em casa, ele quer o quê?
Quer fazer uma carninha grelhada, um alface, um Verdade. tomatinho, tomar uma aguinha com gás ao invés de uma Coca-Cola, cuidar mais da alimentação. E o exercício físico ele é tão eficaz quanto antidepressivo para depressão, para estresse, para ansiedade. Então, às vezes, você vai lá, faz um treinão de manhã, volta para casa, come um café, toma um café da manhã saudável, come frutas e tal. A hora que você chega no teu trabalho, É outra você chega... vida. Nossa, que beleza, já fiz a minha parte, já suplementei, já tomei minhas vitaminas, já fiz um exercício. E aí chega no trabalho relaxada, ao passo que imagina o seguinte cenário. Você acorda atrasada, em cima do laço, Já fui essa já pessoa. dá tudo errado, você já briga com teu marido, você dormiu mal. Pega o Você trânsito, passa já sai xingando todo um mundo. trânsito, no meio do trânsito, você para num posto, uma padaria, pega um salgado, um Uma coca. croissant, uma coca, vai do jeito que dá, tomando aquilo lá, empurrando, você chega no Lindo. trabalho... Lindo, Não é? maravilhoso. Tu entendeu? Então, assim, ó, a primeira parte que as pessoas... Eu boto ainda mais a saúde do intestino na base, mas a primeira parte que as pessoas têm que entender é que quanto melhor for teu sono, melhor for tua alimentação, melhor for a tua composição corporal, melhor for, mais você fizer exercício físico e for condicionado fisicamente, mais equilibrada for a sua vida no nível de estresse, trabalho, espiritual, emocional, porque não existe ausência de estresse, mas equilíbrio. Melhor funcionar o teu intestino, melhor vai ser tudo na sua vida, tudo. E inclusive os tratamentos hormonais, as terapias hormonais, a suplementação, os medicamentos, isso tudo vão funcionar melhor se você tiver com isso bom. Se você estiver dormindo mal, estiver super estressado, odeia seu trabalho, todo dia você acorda tarde, se entope de produtos industrializados, processados ou desequilibrados nutricionalmente falando, tiver muita gordura corporal, muito inflamado, pouca massa muscular, tudo vai ser pior. Se você botar um hormônio nesse organismo, não adianta, né? Então, essa base, ela é para tudo, tudo. Depois da base, vem os hormônios, aí eu considero a principal coisa que a gente pode fazer na nossa vida, depois de ter uma base bem equilibrada, é a saúde hormonal. E quando a gente fala de hormônio em mulheres, a gente fala de ciclo menstrual, estradiol, progesterona, testosterona, hormônios reprodutivos, a gente fala de vitamina D, de melatonina, de tireoide, de insulina, de GH, de DEA, de todos esses hormônios. Qualquer insuficiência hormonal vai levar a prejuízos na qualidade de vida, a problemas, enfim. E lá em cima, a cerejinha do bolo, aqui na nossa pirâmide de hierarquia, aqui entra medicamento, aqui entra suplemento, aqui entra procedimento estético, aqui entra o resto, são coisas que eu posso adicionar na minha vida, que vão me ajudar com meus hormônios e com a minha base, mas jamais irão substituir a minha base e meus hormônios. Então, são coisas que a gente complementa a uma hierarquia e as pessoas precisam entender tudo isso para conseguir explicar aquela tua pergunta. O que tem fórmula mágica? As pessoas, elas acham que tem uma pílula mágica. Doutor, você não fez direito, hein? Elas acham que depositam todas as esperanças num tratamento médico contigo, né? Ou assim, eu vim aqui porque eu quero melhorar minha libido, quero emagrecer, quero não sei o que, e não entendem que elas vão precisar passar por esse processo. Léo, e eu acho importante, inclusive, alinhar a expectativa, né? Porque você hoje é uma super referência, e quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai se tornando referência na região, você é uma referência aí no Brasil, fora do Brasil, e a pessoa vem, né, naquela uma única consulta de 1 hora, 1 hora e meia, doutor, você vai resolver tudo, tá aqui. E aí, eu acho que nesse ponto de alinhar, e eu adorei a ideia da pirâmide, você já tinha falado sobre ela, eu falo talvez de uma forma diferente, mas eu acho muito importante levar também, compartilhar essa responsabilidade do tratamento, né, com o outro, e até pra ele não colocar em você e depois falar, pô, o doutor, ele é tão famoso, ele é tão bom, mas ele não me melhorou, né? Então, acho importante. E teve 2 coisas que você falou, falando do estilo de vida que eu queria pontuar. Você falou da importância do trabalho, de gostar do trabalho. Eu acho que isso muda muita coisa. Eu acho que eu vejo por mim, assim, né? A época da fase dos plantões, e não que, né, se um dia precisar retornar, talvez seja uma possibilidade, mas eu vejo que eu não ficava bem. Meu estresse era muito alto. E hoje eu me encontrei no espaço do consultório e eu gosto muito de ter... não quero mais aquela rotina caótica, né? Que eu achava que era lindo, que eu gostava de atender, volume. Então, assim, eu acho que isso foi importante pra mim. Então, olhar pro tipo de rotina que a gente quer ter
é importantíssimo, né? E para nossa saúde mental isso faz total diferença. E aí outra coisa que também gostaria de trazer aqui é que você falou do exercício. E eu vejo muita paciente falando pra mim assim, mas eu não gosto de exercício. E aí eu brinco assim, eu também não gosto, mas eu faço todo dia. Na verdade, eu já aprendi a gostar, né? Mas eu sempre falo assim, mas eu faço todo dia. E eu não vou porque eu penso que, né, a gente paga boleto, a gente faz tanta coisa que a gente não gosta, né? Então, assim, faz parte do nosso tratamento. E pra mim, uma coisa que mudou muito a minha vida, Léo, com relação ao sono, foi treinar pela manhã. Não que eu brinco com as pacientes, eu não acordo feliz, contente, saltitante, eu acordo todo dia, putz, vamos lá, mas eu vou. E até eu acho importante as pessoas entenderem que eu vejo muito isso, doutora, mas eu não tenho energia e disposição para ir. Eu também não tenho. A gente acorda e vai, né? Então, assim, eu acho que ir entendendo que esses hábitos, eles precisam serem construídos, né? Que isso é um processo, que não é de repente a gente tá pronto, né? Não é um caminhar, né? Então, Eu sempre falo assim também, eu brinco com elas, eu falo assim, não, você não tem que ter energia para treinar, você tem que treinar para ter energia, né? É um processo ali, mas eu concordo com você, eu acho que o trabalho, o que eu mais vejo hoje é trabalho. Esses dias eu atendi uma paciente, ela é farmacêutica e ela trabalhava na farmácia de uma unidade básica de saúde, né? E aí ela me contando que tava tudo ruim, o ciclo ruim, e cansada, e estressada, e baixa libido, e descontando na comida, enfim, tinha vários exames bem ruins também, inflamados. E eu identifiquei na história dela, conversando com ela, que o problema era o trabalho. Ela, toda vez que ela falava do trabalho, mudava a expressão dela, ela, assim. E aí eu resolvi entrar no assunto, perguntei assim, me conta um pouco da sua rotina, como é que é o seu trabalho, você gosta do seu trabalho? Na hora que eu falei do trabalho dela, ela falou assim, ela começou a chorar na hora, assim, o olho dela marejou, assim, na hora, ela ficou de um aspecto emocional, deu para ver a liberação de neurotransmissores, uma coisa ruim remetendo. E ela falou assim, doutor Léo, eu não gosto do meu trabalho, eu odeio o meu trabalho. Olha que pesado, que forte isso, né? Eu não gosto daquele lugar, eu não gosto daquelas pessoas, eu não me sinto bem lá. E assim, imagina, é impossível uma pessoa que passa 8 horas, 6 horas, não sei quantas horas ela trabalhava por dia lá, num lugar que não gosta, um ambiente pesado, que, né, não ter alguma consequência, ou que não vai contar na bebida, ou que não vai contar na comida, ou que não vai conseguir sair para ter os hábitos melhores, mudar. Eu falei para ela, olha, muito difícil a gente conseguir mudar os teus hábitos enquanto você tivesse gatilho estressor muito forte. Então, acho que eu sei que a gente não pode sair do trabalho do dia para a noite, mas se você que nos ouve aqui, se você não gosta do seu trabalho, você está infeliz dentro da sua profissão, para você ir para o seu trabalho todo dia ou fazer o que você fala está pesado, te tira a paz, não vale a pena. Você deve botar como prioridade número 1 na sua vida tentar sair o quanto antes, né? Sair abandonando tudo, mas e pensar em currículos, porque até tem um exemplo para ela que fica mais claro. Pensa que você mudando de trabalho, saindo desse ambiente, manda os currículos, vai trabalhar numa outra farmácia, ou vai trabalhar numa farmácia de manipulação, daí essa farmácia de manipulação vai para um evento, daí nesse evento você conhece uma pessoa, essa pessoa te apresenta uma outra pessoa que tem um projeto de dar assim, aí você se identifica. Então, o fato de você... uma coisa vai puxando a outra, né? Ao ponto que, enquanto você está num lugar que não te leva para frente, um ambiente que não te impulsiona, o quanto isso pode ser ruim para a sua vida de uma maneira geral e ser, inclusive, a causa do seu comportamento alimentar ruim, da sua ansiedade, da sua perca do sono e tudo mais. Então, para você ver como nós, seres humanos, a gente é muito mais complexo do que simplesmente tomar um remédio para ansiedade, tomar um remédio para depressão, que provavelmente alguém poderia dizer, você está com depressão, você tem que tomar isso, tomar aquilo e tomar. E quando a gente não entende essa dinâmica, não tem tempo para abordar isso a paciente, porque às vezes 50 minutos, 40 minutos da minha consulta é conversando, para entender a rotina, para entender aonde que eu vou conseguir orientar essa paciente. Isso faz parte, sim, da consulta médica, né? Do nosso papel como médicos, de ter esse tempo e conseguir. Por isso que é importante hoje, eu não consigo fazer a primeira consulta de casos complexos menos de 1h30, eu não consigo, eu acho que é um tempo mínimo que eu tenho que ter para conseguir organizar isso com a paciente. E muitas das minhas pacientes, elas saem com um plano de ação, seja no sono, seja no trabalho, seja no estresse. Eu boto metas assim, tangíveis, alcançáveis. Eu falo, não quero que você saia do dia para a noite hábitos péssimos e vire um atleta, não, mas aos poucos a gente tem que ir se cuidando, porque no final de todas as explicações, eu falo assim,
Não existe outro caminho. Você pode sair daqui e você pode buscar outro médico, outra pílula mágica, outro hormônio, achar que é outra coisa, enfim. Mas isso vai ficar na sua cabeça, isso vai ficar como motivação e você vai perceber que não tem como fugir dessa responsabilidade. É óbvio que eu ajudo minhas pacientes com a reposição hormonal ou com as terapias hormonais, é óbvio que eu associo suplementação, é óbvio que se eu identificar que ela precisa de um remédio para obesidade, uma tirzepatida, uma semaglutida, eu associo, é óbvio que se uma paciente precisar de antidepressivo, ela vai utilizar. Todo o resto é feito também, mas a gente tem que lembrar dessa parte fundamental, né? É isso, né, Léo? É muito complexo, né, tratar o ser humano e não dá para ser uma consulta de 10, 15 minutos que vai ter uma resposta mágica e resolutiva se a gente não olhar o tempo todo, não parar e olhar. Por isso que eu sou muito fã de terapia. Eu acho que as pessoas, quanto mais a gente trabalha o nosso processo de autoconhecimento, quanto mais a gente vai olhando, né, os nossos pilares, acho que a gente tem uma chance de sucesso aí maior. Bom, e olha, e a gente só ia falar de menopausa e ciclo menstrual, né? É que agora, acho que foi bom essa introdução, Pam, porque a gente falou da base, correto? Perfeito. Agora vem a segunda parte mais importante, que é hormônios. É isso, é isso. O Rafa tá chorando de rir aqui com a gente. Ai, ai. Ô, Léo, eu queria te perguntar um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre o ciclo menstrual, bem pontual, pra gente poder entrar, porque eu acho que as mulheres, elas não conhecem. Eu sempre reservo um tempo da consulta para explicar sobre o ciclo menstrual. Eu brinco assim, ó, vamos dar um passo para trás pra gente poder dar um passinho para frente, né? Então, se eu vou falar de menopausa, se eu falar de endometriose, porque eu acho que nós mulheres não fomos orientadas a conhecer o nosso ciclo e nem os hormônios, até quantas pacientes chegam às vezes pra gente fazendo reposição com outros colegas, fazendo só testosterona e esquecendo já na menopausa, esquecendo do estradiol, que talvez seja aí o hormônio mais importante para a mulher na menopausa, né? Então, assim, queria que você pontuasse um pouquinho do ciclo pra gente entrar na menopausa. Bom, o ciclo menstrual, eu sempre falo que é muito importante as mulheres terem esse conhecimento. Eu falo de uma forma, assim, para ser entendido que o ciclo menstrual, ele é uma linguagem e as mulheres, elas são analfabetas na questão do ciclo menstrual. Elas percebem o ciclo, elas entendem mais ou menos, mas seria muito mais fácil que as mulheres entendessem o ciclo menstrual para um conhecimento de vida, porque você ter conhecimento de algo é legal, é bom. Agora, o autoconhecimento é o verdadeiro conhecimento. E é impossível uma mulher se autoconhecer se ela não entender o ciclo menstrual, porque o ciclo impacta em absolutamente todas as áreas da vida de uma mulher. O ciclo impacta inclusive no sono, na energia, no humor, na motivação, na produtividade, em absolutamente tudo. As mulheres, elas são cíclicas, né? Então, tentando resumir algo complexo de uma maneira leve e simples, eu tento sempre trazer uma visão funcional do ciclo menstrual e assim como você também explicar isso para minhas pacientes. Basicamente, o ciclo menstrual, ele tem um intervalo de 28 em 28 dias, isso é uma média, é óbvio que a mulher não é um relógio, todo mês faz 28, 28, 28, não. De 24 a 35 seria aí o intervalo, e mesmo que uma mulher tenha 28 dias de média, ela vai fazer 28 meses, 30 no outro, 27 no outro, até 5 dias de variação, veio 2 dias antes do que era 20, 3, depois isso é normal, é fisiológico. Uma primeira fase, a fase desde a menstruação até a ovulação, que a gente chama de fase folicular, e depois da ovulação até a menstruação. A gente tem 2 hormônios principais que a mulher produz pelos ovários, o estradiol e a progesterona. E esses hormônios, eles flutuam ao longo do ciclo menstrual. A mulher, ela não produz os hormônios de uma maneira linear ao longo do ciclo, né? Então, a primeira fase, que é essa fase inicial, quando inicia a menstruação, tanto o estradiol quanto a progesterona, eles estão baixos. Porque os folículos dos ovários foram recém-recrutados. Conforme o ovário vai recrutando e vai crescendo, vai estimulando esse ovário, o estradiol, ele vai crescendo e aumentando. Então, no início do ciclo, o estradiol é pouco, é 20, 30, 40, 50. Então, Léo, dosei meu estradiol no terceiro, no quarto, no quinto dia. É normal ver 20, 30, 40, 50, 60, é baixo.
Conforme os folículos vão crescendo, eles vão produzindo estradiol. O estradiol vai chegar a 100, 200, 300, até 400 no meio do ciclo. Porque o folículo dominante, aquele que vai ovular, está bem grandão, ele faz um pico de estradiol. Então o estradiol sai de 20 e chega a 400 no meio do ciclo. Quando a mulher, então, ovula e rompe aquele folículo que produzia muito estradiol, o estradiol ele declina muito, né? Chega ali a valores de 60, 80 de novo. Até então, a progesterona era zerada, não há produção de progesterona pelos ovários na primeira fase do ciclo, até a ovulação. E aí, depois que a mulher ovulou e esse folículo que rompeu se transformou numa glândula chamada corpo lúteo, começa a bombar de progesterona. Então, a segunda fase do ciclo ela é inundada de progesterona, muito mais que estradiol. O estradiol até sobe um pouquinho, porque o corpo lúteo produz um pouquinho mais de estradiol, chega a níveis de 100, 100 e pouquinhos. E a mulher, então, a bombardeada de progesterona. Se a mulher engravidar, esses dois hormônios vão começar a crescer cada vez mais. Se a mulher não engravidar, os dois hormônios, o estradiol e a progesterona, caem no final do ciclo. Então, vocês observem que a mulher é feita assim, estradiol, progesterona zerado, depois vem estradiol, um pico, 300, 400. A mulher ovula, estradiol despenca, vem a progesterona dominando e inundando o corpo da mulher numa segunda fase. E aí, se a mulher não engravidar, esses dois hormônios caem e a mulher começa tudo de novo, a recrutar o folículo. Então, é uma dinâmica diferente ali, só que a gente sabe que esses hormônios eles são importantes para a reprodução, então eles vão estimular, né, o estradiol, por exemplo, ele estimula o crescimento do útero, então a mulher descamou, menstruou, aquele endométrio, o estradiol prolifera, então ele prolifera o útero, e o estradiol prolifera a mama, ele estimula o crescimento, a proliferação do tecido mamário. É como se o estradiol preparasse a mulher para uma possível gravidez, estimulando o crescimento do útero e das mamas. Só que muito além do útero e das mamas, a mulher tem receptores de estradiol e progesterona no corpo inteiro. A mulher tem receptores de estradiol e progesterona no cérebro, na pele, no osso, no músculo, na vagina, no fígado, no pâncreas, no sistema imune, em todo o corpo. Então, é óbvio de que se imaginar que se o estradiol estiver baixo, alto, a progesterona assim, essas áreas também vão ser impactadas. Por exemplo, o estradiol no cérebro da mulher, ele é estimulante. Ele é excitatório, ele liga, ele acende, ele faz com que a mulher fique mais atenta, com a cognição melhor, memória melhor, mais focada. Além disso, dopamina e serotonina. Então a mulher ela está mais comunicativa, falante, querendo sair, querendo conversar, querendo namorar, porque esses dois neurotransmissores estão relacionados à motivação, ao prazer, algumas coisas. Olha só que bizarro, existem alguns estudos, tá, que mostram que durante esse pico de estradiol, quando a mulher está com esse cérebro, né, com dopamina, serotonina, com glutamato, se ela passar na frente de uma loja e ver uma roupa que ela gostou, um sapato que ela gostou, um vestido, alguma coisa que ela quer comprar, é muito mais provável que ela entre e compre nesse momento, se ela estiver nesse pico de estradiol, do que se ela passar, por exemplo, na fase lútea. Tá? Nessa fase, olha só, outros estudos de comportamento. Nessa fase, se uma mulher ela vai sair para ir numa festa, então ela vai numa festa, num clube da cidade e vai estar cheio de outras mulheres, outros casais e tal. É muito mais provável nesse pico de estradiol que você vai se pintar mais, você vai cuidar mais, vai botar um brinco que você mais gosta, vai se arrumar muito mais, um sapato, se preocupar mais com essa parte, do que se você estivesse na fase lútea. Você é mais básica, tal. Nesse pico de estradiol, você tende a competir mais com outras mulheres, enfim. Nesse pico de estradiol, a mulher tende a tomar decisões mais arriscadas. Ah, não, vou fazer uma viagem, vou investir um negócio, ela vai ter esse comportamento. O estradiol melhora a libido. Nessa fase, a mulher vai sonhar mais com sexo, pensar mais em sexo, ter mais fantasias sexuais, inclusive não só o pensamento, o desejo, a libido, mas ela melhora o orgasmo, ela melhora a lubrificação, ela melhora a excitação, ela tem melhora do desempenho sexual globalmente falando. Ela vai na academia, se essa mulher vai, ela vai ter mais força, menos desgaste físico, ela vai se sentir melhor. Enfim, eu poderia dar mais 10 mil exemplos no osso, na pele, no músculo desse impacto. Só que daí a mulher, então, está proliferando o útero, proliferando a mama, comunicativa, está se sentindo bem, está com a libido alto, está com força, ela vai lá e ploft, ovula o óvulo. O estradiol está 300, 400, cai para 60, 80. Vem um outro hormônio completamente diferente chamado progestação, progestar, progesterona, que tem esse nome porque a progesterona agora ela vai pegar esse útero e vai transformar esse endométrio para preparar para esse óvulo que foi ovulado, se ele for fecundado, se implantar. Ela vai também modificar a mama, vai parar de proliferar a mama e vai preparar essa mama para uma possível gestação, modificando, mas é antiproliferativa, ou seja, a progesterona, ela
para de proliferar o útero, ela é antiproliferativa no útero e na mama, ela protege o útero e a mama do excesso de estradiol, ela equilibra ali. No cérebro, a mesma coisa. A progesterona agora vem no cérebro com outro neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor mais calmante, mais tranquilizante, mais relaxante. É por isso que na segunda fase do ciclo a mulher não tem a mesma libido. Ela não tem a mesma cognição, a mesma atenção, ela pode ter um pouquinho mais de sono, né? Ela vai passar na frente da loja e não vai entrar, falar, não preciso dessa roupa agora. Ela vai na festa, vai mais basicona, ou ela vai pensar no investimento, uma decisão que ela tem que tomar, vou esperar um pouco, não vou fazer isso agora, não preciso disso. Muda o comportamento, muda o sono, muda a libido. A libido aqui não vai ser igual na primeira fase, a mulher não tem libido igual o mês inteiro. Não é que ela fica assexuada. Se ela receber um estímulo sexual, ela responde mais. O orgasmo é diferente, a lubrificação é diferente, a resposta sexual de uma maneira diferente. Enfim, ela vai ter essas duas fases. E aí, no final do ciclo, quando caem os dois hormônios ao mesmo tempo, aí pela queda dos dois principais ao mesmo tempo, um dia antes da menstruação, no máximo 2 dias antes, né? Sintomas leves que lhe avisam da iminência da menstruação, tipo, tem um pouquinho mais de desejo por doce, um pouquinho mais de cansaço, um pouquinho mais de sono, é normal sentir. Não é normal sentir 7 dias antes, 10 dias antes, uma TPM absurda, uma mama que parece que vai explodir, um sono que altera completamente, a mulher vira um bicho, metade do mês uma mulher, não. Isso não é normal. Isso é desequilíbrio entre estradiol e progesterona nesse ciclo menstrual. Então, mulheres são cíclicas, o ciclo impacta em todas as áreas da vida, e você conhecer essas fases, entender o papel desses dois hormônios, saber a respeito disso, vai fazer uma grande diferença, inclusive para saber se está tudo certo com o teu ciclo, com a tua saúde, né? E o ciclo menstrual é um boletim de saúde das mulheres, ele indica se você está doente, se está com algum problema, e também para você saber se tem alguma coisa errada, se as coisas não estão indo bem, para você conversar com o seu ginecologista, com o seu prestador de saúde a respeito do ciclo. Até peço desculpas porque eu decorei. Não, foi mas maravilhoso. Mas é que eu tenho que explicar de uma maneira mais simples. Léo, eu tava aqui escutando, eu tava aqui só pensando no meu. E eu sempre brinco com meu marido, eu falo assim, meu filho, você não tem ideia do que é uma avalanche. Porque de repente tá tudo incrível, de repente começa a mudar, você vai treinar, você não consegue treinar como você treina. E assim, é muito engraçado ver que com o envelhecer, eu tô com 40, né? Como vai mudando. E assim, eu não imaginava assim, sabe? E é muito desafiador, sabe, Léo? E realmente isso que você falou dos desequilíbrios e... Cara, conhecer o ciclo menstrual é essencial, essencial. E, inclusive, se a gente for pensar o quanto que é importante nas empresas, em grandes empresas, hoje as mulheres dominam o mundo, né? Então, você vê a mulherada na medicina é 90%, 80%, 90%, em todos os lugares, né? A gente tá tão, né, tendo cargos mais altos, né? A gente tá aí pra todo lado. Então, assim, acho muito importante que a gente conheça o ciclo. Foi maravilhoso. E... Olha só que interessante essa questão. Quando você conhece o ciclo, você pode usar isso a seu favor no seu estilo de vida. Por exemplo, se você sabe que você tá numa TPM, que você tá mais irritado, tudo, você vai evitar de entrar numa discussão. É isso. Você já sabe que você vai explodir. Então, você pensa assim, não vou entrar nessa discussão. É difícil, mas dá pra você fazer. Ou, por exemplo, assim... Você tem umas férias. Julho eu vou conseguir tirar umas férias. Vou na segunda fase. Pra Maldivas com meu esposo, né? Aí você tem que escolher qual que é a fase que você vai viajar. Aí você olha no teu calendário menstrual. Você não vai deixar para viajar. Você pode escolher, né? No início do mês, no final do mês. Você vai olhar, no início do mês eu vou estar menstrual, eu vou estar na fase lútea, eu vou estar na TPM, eu vou deixar para ir mais pro meio. Então você sincroniza isso. Então são coisas que são úteis para a mulher conhecer o ciclo menstrual, né? Como eu disse, até para autoconhecimento, para autogestão de emoções, para tudo isso aí também, para entender quando as coisas não estão indo bem. É muito legal, Léo. Eu uso o aplicativo, até falo para as pacientes, gosto muito da ideia do aplicativo para controle do ciclo. E aí, quando eu começo a perceber que eu tô estranha, tô diferente, eu vou lá, tá, entendi. Então, assim, eu gosto muito da ideia e acho que, mais uma vez, né, o autoconhecimento vem mostrando a importância, né? E aí, no ciclo, meu Deus, mais ainda, né? Bom, tá, entendido esses hormônios, a importância deles. Aliás...
Pontua pra gente da testosterona, porque é algo que se fala muito. Ah, mas então, se o ovário produz, não produz, eu preciso de testo, não preciso de testo. Eu sei que isso é tema pra um outro podcast, mas só pra... Não, mas é importante a testosterona em mulheres, porque é um mito, né? É um tabu isso. Acham que a testosterona é só um hormônio masculino, que vai masculinizar as mulheres, que vai dar barba, que vai cair o cabelo, que vai dar gogó, ou que vai crescer, né, a parte íntima, vai ficar com, né, com o clitóris grande. Enfim, na verdade não, a mulher ela tem receptor de testosterona em todo o corpo, assim como estradiol, assim como progesterona. A testosterona também é um hormônio importante para a mulher, e não é só para libido, apesar de que ficou muito popular para Atrelado, né? isso, e vários médicos ou guidelines, né, diretrizes médicas trazem que a testosterona teria só um papel na libido. A testosterona tem receptor em músculo, tem receptor em osso, tem receptor em cérebro, modula o humor, modula o metabolismo, função cardiovascular, a função óssea, o anabolismo muscular, a queima de gordura, além das funções sexuais, vaginais, lubrificação, tudo. A gente sabe, Pam, que a mulher, ao longo da vida, dos 20 aos 50 anos, eu estou falando antes da menopausa, ela já reduz, isso são vários estudos, são 3 pelo menos que mostram isso. Ela reduz em 50% a quantidade de testosterona que ela produz. Além disso, as causas mais comuns da baixa de testosterona, né, tanto em homens como mulheres, são alteração do sono, estresse, má alimentação, sedentarismo, obesidade. Então, além de ela perder naturalmente com a idade, ela ainda tem essa perda pelas questões do estilo de vida, né? A regra número 1, assim, da testosterona é, primeiro, essa mulher ela tem que estar bem estrogenizada e com bom equilíbrio entre estradiol e progesterona. Você pegar uma mulher com desequilíbrio entre estradiol e progesterona, com alterações de TPM, com tudo bagunçado, ou numa terapia, tem uma menopausa sem estradiol, sem progesterona, a testosterona não tem nenhuma validade. Agora, em uma mulher que ela já está com equilíbrio entre estradiol e progesterona dentro do seu ciclo, ou numa pós-menopausa, fazendo uma reposição de estradiol e progesterona, ela tem evidências clínicas, sintomas de baixa testosterona, falta de força, cansaço, humor mais deprimido sem nenhuma outra razão, existem rarefação de pelos, existem vários sintomas de baixa testosterona. Muitas mulheres, uma grande parcela de mulheres vai se beneficiar, sim, do uso da testosterona, não só para função de libido e função sexual, mas também para ganho de massa muscular, para questão de massa muscular, função óssea, função cardiovascular, para o humor, uma sensação basal de bem-estar mais aumentada, as mulheres melhoram a questão até, tem alguns trabalhos mostrando depressão. São todos estudos pequenos, precisam ainda de mais evidências, mas a gente tem evidências em todas essas áreas do benefício do hormônio feminino. Então, eu sempre falo, mulher é um equilíbrio entre estradiol e progesterona, e a testosterona é um hormônio muito importante, vai ajudar muitas mulheres, mas tem que ser bem indicada e, principalmente, doses fisiológicas, doses de mulher, não doses de homem. Somos homens, exato, isso. Perfeito. Eu até brinco com as pacientes, né? Eu falo, olha, tem 2 linhas aí, talvez tenha a linha da performance, e essa não sou eu, né? Então, eu acho importante a gente alinhar, porque a gente vê alguns colegas, talvez, usando hormônios sintéticos, né? Talvez em níveis suprafisiológicos, né? Então, eu gosto muito de alinhar com a paciente também, pra gente não ter... alinhar a expectativa, que acho que ninguém, né? Não dá errado pra ninguém, né? Eu acho que você tem que ser bem honesto e bem justo com a paciente, né? E escutar e ver as expectativas dela. Se as expectativas dela forem aquém do que esse hormônio pode entregar, ou do que você está dizendo, existem isso bem que você falou, existem doses fisiológicas de reposição, saúde, longevidade, e existem as mulheres que procuram as doses farmacológicas, que vão sim ter seus riscos, precisam ser acompanhados, mas não sejamos hipócritas de achar que isso não existe, enfim, elas vão buscar de uma forma ou de outra. É isso. E até também acho bacana a gente colocar, você falou da testo e da libido. Eu lembro de paciente, né, que ficou muito atrelado, de fato, e lembro de pacientes que eu fiz uma pós-graduação em sexualidade. E já vem muita paciente com a questão da baixa libido, a diminuição de libido. E todo mundo acha que é testo. E eu lembro de uma menina de 20 e poucos anos, 28 anos, uma menina linda, que queria usar testosterona porque um colega nutrólogo indicou e tal. E eu falei, mulher, vamos olhar a dinâmica do relacionamento. Como é que tá? E quando vocês se beijam? Como... Não, a gente não se beija mais. Aí eu falei, tá, mas e como é que é quando você, né, tá ali estimulada, fica molhadinha? Não, doutor,
Eu falei, mas pra mim, mulher, não sei, olhando de fora, talvez você, né, saiba muito melhor do que eu, mas parece que esse relacionamento precisa ser olhado. Será que tá fazendo sentido? E aí não quero usar testosterona. Falei, olha, eu não vou prescrever. Aí um outro colega prescreveu e ela voltou usando testosterona. Falei, e aí? Como é que ficou a parte sexual? Doutora, eu não vi nenhuma melhora. Então, assim, eu acho que é isso que é importante a gente trazer, né? É, a insatisfação com o relacionamento é a segunda causa mais frequente de baixa libido, É sabe? muita Assim, coisa, né, e a gente Léo? vê muito mais, né? A libido ela é multifatorial. É igual a questão de estresse é o principal, né? Então eu falei que a segunda principal é a Tamo tudo insatisfação com o louco, né? relacionamento. É o primeiro é o estresse, né? Então uma mulher que, por exemplo, trabalha de manhã, de tarde, à noite tem filhos pequenos, de 4, 7 anos, vai para casa, ainda tem que pegar as crianças, dar tarefinha, comida, não sei o quê, Casa, aí comida, depois vai fazer Maria. mais. Ela não vai. Deita 11 horas da noite. Aham, vamos transar. Claro que não, Ela né, meu não vai ter senhor? estímulo, ela vai estar cansada. Então, isso tudo são coisas que a gente vai fazer. E é por isso que essa mulher usa a testosterona e não melhora a libido, né? É isso. Ô, Léo, tá, entendemos sobre o ciclo. Vamos entrar em menopausa? Vamos, com certeza. Tá. A gente sabe que todas nós, né, a gente tem um reloginho biológico, né, e eu falo muito isso para paciente que não é uma regra. Parece que a partir dos 35 a gente começa a ter uma diminuição de reserva ovariana. Então, uma certeza que a gente tem na vida é que a gente vai perder óvulo, que a gente vai ter uma diminuição de reserva. E aí a gente sabe que isso a longo prazo vai tendo um impacto. Você quer falar um pouquinho de definições? Acho que. Eu acho importante que, mais do que definições, que a mulher entenda, né, esse processo ali que acontece. Então, assim, a mulher, ela tem realmente essa reserva ovariana e todos os meses ela vai ovulando folículos, né, óvulos, perdão, ela vai ovulando, ela vai tendo perda desses folículos também por atresia. Então, por mais que uma mulher use algum método Vai contraceptivo, alguma perder. coisa, ela vai perder igual, porque não é só por ovulação que vocês perdem. Mais ou menos essa taxa é geneticamente estabelecida, por isso que é uma grande imitação da idade da menopausa da mãe com a idade da menopausa da filha. Então, isso a gente tem que ficar bem alerta também, principalmente nos casos de menopausa precoce na família. Essas mulheres elas têm um maior risco, né? E basicamente, o que acontece quando a mulher ela entra na menopausa? Significa que os ovários elas esgotaram esses folículos. Ela não tem mais esses folículos, ela perdeu essa reserva ovariana. Se essa mulher ela perdeu essa reserva ovariana, ela perdeu esses folículos, eram esses folículos que produziam o estradiol e a progesterona, como a gente falou no ciclo menstrual. Se essa mulher não tem mais folículos, ela não produz mais estradiol. Se ela não produz mais estradiol, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não tem corpo lúteo. Se ela não tem corpo lúteo, ela não tem progesterona. Então, o que acontece com as mulheres na pós-menopausa, né? O nível de estradiol fica constantemente baixo e o nível de progesterona fica constantemente baixo. E esses hormônios, eles ficam baixos todos o tempo inteiro. A mulher parou, é como se o ovário falisse, ele morreu. Ele não tem mais como produzir o estradiol e progesterona. E são os dois principais hormônios da mulher. Eu acabamos de fazer uma grande revisão falando que o estradiol e a progesterona impactam no humor, na pele, na libido, na força, no ânimo, na cognição, em todas as partes do corpo. E do nada, é como se chegasse aos 50 anos e a mulher, acabasse com os dois hormônios. É da queda, da insuficiência hormonal, é desses níveis baixos desses dois hormônios, que então essas mulheres vão ter os sintomas, calorões, transtornos de humor, cansaço, fadiga, cabelo fraco, unha fraca. Existem mais de 70 sintomas associados à menopausa, ganho de peso, né, baixa libido, secura nas partes íntimas, e também as consequências, porque os sintomas eles são péssimos, mas ela tem aumento de risco cardiovascular, aumento do risco de fratura por osteoporose, aumento do risco de demências e doenças neurocognitivas, né, enfim, de obesidade, de diabetes, de síndrome metabólica. Então, tanto dos sintomas, dor crônica, artralgia, dores articulares, chega até 70% das mulheres. Então, as consequências que vêm da menopausa, elas vêm da queda, da insuficiência dos dois hormônios. Eu sempre faço uma analogia com os homens, né? É a mesma coisa que chegasse aos 50 anos, os homens, a gente não produz ciclos menstruais, a nossa testosterona, ela meio que tem um nível estável de liberação no mês, mas é a mesma coisa que chegasse aos 50 anos, o meu testículo parasse, perdesse a capacidade de produzir testosterona.
Testosterona é para nós, homens, o que o estradiol e a progesterona são para mulheres. Então, o que ia acontecer conosco? Ganho de peso, ia ficar com disfunção erétil, baixa libido, alteração metabólica, depressão, tendência à depressão, tendência à osteoporose. A gente ia, basicamente, ter as mesmas consequências que a mulher tem na menopausa. Só que os homens não têm essa perda abrupta, do nada, a gente vai perdendo aos poucos a nossa testosterona, né? Mas a gente não para de produzir do nada. E as mulheres não, as mulheres chegam ali nessa idade, uma média de 48 a 51, em torno de 50 anos, vamos botar aqui, que o ovário para, e se ela não fizer a reposição desses hormônios, ela vai ter uma série de sintomas e consequências. E aí, acho que você já falou um pouquinho dos sintomas, né? E uma pergunta que eu escuto muito no consultório, bom, eu acho que a gente não precisa nem falar, né, Léo? A gente é bem fã de reposição hormonal, acho que por toda a consequência que a menopausa é para uma mulher, eu falo para as minhas pacientes, eu não tenho nenhuma dúvida que eu, como mulher, farei reposição hormonal. Então, a não ser que eu tenha um câncer de mama, né, que ainda hoje a gente não tem literatura que, né, suporte aí, mas que para mim é muito claro que com certeza eu farei, né? E eu escuto muito, né, mas doutora, e o câncer? Eu vou ter câncer de mama, então eu queria que você pontuasse isso. Tem, acho que alguns medos que eu acho que vale, alguns mitos que eu acho que vale a gente trazer. Eu acho que não vale... Como tem muita coisa, acho que não dá pra entrar em transição menopausal, entrar em tipos de hormônios, acho que talvez bem pontual, sabe? Eu acho, Pan, assim, que a gente tem que entender. O papel do médico, ele é comunicar a paciente, né, as indicações, contraindicações, os riscos e os benefícios da terapia hormonal, né, para em conjunto com a paciente decidir. Mas a reposição hormonal, o termo reposição, isso eu já procurei até no dicionário para definir nas minhas aulas, é o ato de devolver, de restituir. Então pensa comigo, você tem estradiol baixo, progesterona baixa. O que eu vou fazer? Eu vou te dar estradiol de novo e progesterona de novo. Você sempre teve estradiol e progesterona. Eu estou só lhe devolvendo em doses fisiológicas, né? Adequado, equilibrado. Se eu te devolver o estradiol e progesterona quando você entrar na menopausa, você vai ter uma série de benefícios. Por exemplo, os calorões, né? Que são os sintomas vasomotores, que é a marca registrada da menopausa. A terapia de reposição hormonal, você devolveu o estradiol e progesterona para esse paciente, reduz em 85% a gravidade e quase 90% a frequência, né? Isso é uma coisa importante também, não reduz 100%, de vez em quando a mulher pode ter, mas é o principal linha de tratamento. Mas eu digo que isso não é o principal, os calorões eles são chatos, eles atrapalham o sono, qualidade de vida e tem que ser tratados, e são inclusive a principal indicação que as sociedades indicam é para o tratamento dos sintomas vasomotores. Mas eu sempre falo que o principal, na minha opinião, é o risco cardiovascular. O estradiol e a progesterona eles são extremamente protetores para o sistema cardiovascular das mulheres, e quando as mulheres perdem o estradiol e progesterona, elas aumentam muito o risco cardiovascular, começam a ter muitos infartos, muitos AVCs, e as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em mulheres, 16 vezes mais frequente que câncer de mama. E hoje a gente tem estudos de nível 1A de evidência, ou seja, meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Para quem não entende, né, não é médico, isso é o nível maior de evidência que tem, do nível de uma revisão Cochrane. Isso não tem dúvida nenhuma de que, se eu pegar uma mulher que entrou na menopausa, essa mesma mulher, eu clonei, fiz um clone, as duas têm o mesmo estilo de vida, mesmo sono, mesma alimentação, mesma genética. Essa vai utilizar a reposição hormonal e essa não vai utilizar. A terapia de reposição hormonal vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares em 48% em relação a quem não faz RTH. Só o fato de devolver os hormônios eu já vou reduzir metade do risco, quase 50% do risco cardiovascular. Eu também evito o ganho de peso excessivo. A gente sabe que há uma redistribuição de gordura, sai a gordura do quadril, da coxa para a barriga, uma gordura visceral, mais inflamatória, também associada à síndrome metabólica e risco cardiovascular. Então, com o estradiol, com a reposição hormonal, a mulher ela mantém a gordura mais periférica, subcutânea, o que é benéfico, evita o ganho excessivo de gordura. Na menopausa, a gente tem uma média de ganho de meio quilo por ano de gordura, por causa do metabolismo, então mantém
o metabolismo, mantém a massa muscular, evita a perda de massa muscular, evita a sarcopenia. O estradiol é o principal hormônio anabólico da mulher, não é a testosterona, é o estradiol. E também a perda de massa óssea, reduzindo em até 30% o risco de fratura por osteoporose. Pan, 1 em 3 mulheres pós-menopausa terão fratura por osteoporose. E a osteoporose, se você tiver uma fratura por osteoporose, pós 65 anos, né? A chance de você... Então, você tá lá na sua casa, tomando um banho, 65 anos, mas você não tá com osteoporose no seu fêmur, no seu quadril, você escorregou no tapete, fraturou aqui o seu osso. 25% de chance de você morrer dentro de um ano. 40% dessas pessoas não voltarão a andar de maneira independente. Os custos de internação, de antibiótico, de cirurgia, botar prótese são altíssimos. O grau de infecção, de complicações referentes a uma fratura, muitas pessoas começam a definhar, começam a ficar acamadas, perder massa muscular. É um sofrimento para o paciente, é um sofrimento para a família, é muito sério a questão de osteoporose. Cérebro, você mantém a saúde cerebral, o estradiol, progesterona tem receptores no cérebro inteiro, você aumenta o risco de depressão na pós-menopausa 2 a 4 vezes, você vai evitar o risco de depressão, várias evidências também de nível 1A mostram isso. Você mantém a função neurocognitiva, daí a gente tem estudos menos potentes, mas estudos observacionais demonstram uma redução da doença de Alzheimer de 20% a 60% com a terapia hormonal em mulheres que fazem em relação ao que não fazem. O colágeno da pele, 5 anos sem terapia hormonal, sem hormônios, a mulher vai perder de 30% a 40% o colágeno da pele, começa a ter mais rugas, começa a ter flacidez, começa a ficar com cabelo ralinho, unha ralinha, vai tendo marcas de expressão. Não é que quem faz TH não vai envelhecer, isso não existe. Mas se eu pegar uma mulher aos 50, uma vai usar hormônio, outras não, e eu comparar aos 80 anos, a gente vai ver a diferença de pele, de turgor, de vivacidade, de colágeno, né? Nas articulações também a perda de colágeno leva a artralgias. A pele, né? Então mucosas também, há uma perda de fluxo de lágrimas, então a mulher pode ter olho seco, coceira no olho mais irritado, vermelho, e também diminuição do fluxo de saliva, boca seca, e secura também na parte íntima, na vagina, na vulva, apagamento de pequenos e grandes lábios, o clitóris perde a capacidade de fazer ereção, tem dificuldade de lubrificação, sente dor na relação, altera a microbiota. Então a gente tem vaginais, né, urinárias. Impacto sistêmico, mas o porquê disso? Agora vocês entendem. É o porquê perdeu os 2 principais hormônios que comandam tudo isso. E inúmeras evidências, né? A gente mostra que a terapia de reposição hormonal fisiológica, estou falando de estradiol, de progesterona, ela vai proteger tudo isso. Ela vai proteger a síndrome geniturinária, perda de colágeno da pele, perda de massa muscular, perda de massa óssea, ganho de gordura, vai proteger o sistema cardiovascular, vai proteger doenças neurocognitivas, depressão. Tudo que a gente falou é protegido se eu fizer uma terapia hormonal adequada, e eu não acrescento nenhum risco adicional. Eu não tenho nenhum risco adicional no câncer de mama quando eu uso estradiol e progesterona. O que aumenta o risco de câncer de mama com a terapia hormonal é quando eu preciso utilizar hormônio sintético por algum motivo. Só que olha só no que eu vou falar para você agora, Pan. O aumento do risco de câncer de mama, se eu dar uma terapia hormonal sintética com estradiol, tá, isomolecular, mas com uma progestina, sei lá, por algum motivo a paciente tem que usar uma drosperinona, tem que usar um levonorgestrel, tem que usar alguma progestina, a medroxiprogesterona. Eu aumento um caso em 1000. Ainda assim vale muito a pena, né? Um caso em 1000. Eu preciso ter 1000 pacientes utilizando para aumentar um caso absoluto. Ou seja, na população geral que não usa teria 24 casos em 1000. E aqui teria 25 casos em 1000. Em 1000 mulheres utilizando, eu adicionaria um caso. Quando eu pego, por exemplo, obesidade, que a terapia hormonal vai eu aumento 26 casos em 1000. É muita coisa. Você entendeu? Então a obesidade é o principal fator de risco. Então, disparado, dormir mal, comer... Eu sempre falo, hormônio não dá câncer. O que dá câncer é toda a porcariada que a gente faz. Então, hoje, Pan, a gente tem evidências de nível 1A, meta-análise também, de ensaios randomizados, que a terapia de reposição hormonal reduz mortalidade por qualquer causa em 30%. Se eu pegar 2 mulheres, uma vai fazer reposição hormonal, a outra não, essa aqui tem chance em 30% menor de morrer por qualquer causa
em comparação a essa que não faz. E eu sempre falo para minhas pacientes o seguinte, não é questão de você viver mais, aumentar a sua longevidade, chegar a 80, 90. Como você quer chegar aos 80, 90? Você quer chegar aos 80, 90 com a sua massa muscular, podendo sair independentemente, se vestir sozinha, se arrumar sozinha, fazer a sua comida, poder ir lá, viajar, curtir sua família, ter cérebro para poder lembrar dos seus netos, da sua família, tudo? Ou você quer chegar numa maca, numa cama, precisando de ajuda para estudo? Então, a gente sabe que a terapia hormonal, ela vai também ajudar, né, nessa produtividade, autonomia, nessa qualidade de vida também. Então, você previne doenças comprovadamente, você aumenta a expectativa de vida, qualidade de vida, traz conforto e assim, por isso que não faz sentido, na minha opinião, assim como você já expressou a sua também, de que uma mulher que não tem nenhuma contraindicação, e são pouquíssimas, o câncer de mama, talvez, uma doença cardiovascular, um infarto anterior, alguma coisa que são contraindicações absolutas, não faça uma terapia de reposição hormonal. Uma mulher que tem uma idade correta, que está bem de saúde, que se cuida ou que quer prevenir, não tem o porquê não fazer. Essa é a minha opinião. E é isso que eu falo muito, Léo, para as pacientes, porque eu brinco até, a paciente que não tem as ondas, né, os fogachos, as ondas de calor, são as que mais negligenciam, entre aspas, né, a menopausa, mas é porque, na verdade, a gente aprendeu que menopausa é onda de calor, né? E aí é muito disso que eu falo com as pacientes. Então, os sintomas vão muito além, né? E, inclusive, acho que é importante a gente pontuar que os fogachos, eles são marcadores de risco para doença cardiovascular, né? A depressão também. Exato. E eu acho que concordo super, né? Para mim, acho que... E isso que você falou, só te interrompendo rapidamente, porque é um gancho importante, geralmente a paciente que não tem tantos sintomas é a paciente que mais se cuida. É a paciente que está com a base melhor, com essa base aqui melhor. Então ela dorme melhor, ela se cuida melhor e por isso ela não tem tantos sintomas. E aí, essa paciente, inclusive saudável, que está bem, que não tem tantos sintomas, porque já tem um estilo de vida, ela é negada a fazer TH. Ah, não, você não precisa, não, é assim mesmo. Só que todas as consequências no osso, no colágeno, na pele, sistema cardiovascular, vão acontecer silenciosamente. Virão a longo prazo. E outra coisa que eu vejo muito, e até falo com as pacientes, é interessante a gente ver que as pacientes que fazem TH, elas fazem um acompanhamento melhor, elas vêm, elas buscam informação. Então, o ganho não é só pela TH, é por todo o acompanhamento que vem junto com o processo, né, Léo? E a orientação, Nutri, equipe multidisciplinar e tudo isso que traz mais saúde pra gente, que acho que é o grande objetivo, né? A gente chegar na velhice com saúde. Com certeza. E aí, assim, agora provavelmente tem algumas mulheres ou que não podem fazer, ou que tem alguma contraindicação verdadeira, alguma coisa. Eu sempre falo o seguinte, pô, isso aqui vai meio que pegar e amarrar todos os conceitos que a gente falou da aula da nossa live, do nosso podcast, desde o início, tá? Mas basicamente o que vocês têm que entender? Os pilares do envelhecimento feminino, eles estão baseados na pirâmide, tá? Então agora, com a terapia hormonal explicada, devidamente colocada ali os riscos, os benefícios, vocês entendem o seguinte, tá? Pensa comigo, uma mulher que tem o melhor estilo de vida do mundo. Vamos pensar, criar uma mulher aqui que não existe, tá? Mas ela dorme cedo, acorda cedo, pratica atividade física 2 vezes por dia, um treino de musculação, um treino de aeróbico. Ela não tem estresse nenhum. Essa mulher, ela tem um chefe de cozinha que trabalha para ela, produz toda a comida, tudo pesado, tudo natural, com variedades no cardápio, tá? A família se ama, não tem nenhum problema familiar, os filhos são maravilhosos, só dão orgulho, o marido, um querido, um gentleman maravilhoso, viaja 10 vezes por ano, não bebe, não fuma, o intestino funciona um reloginho, né? Tudo certinho. Assim, ela não tem a base dela é muito boa. Essa mulher com a base muito boa, se ela chegar aqui e entrar na menopausa, por mais que ela tenha o melhor estilo de vida do mundo e perder o estradiol dela e perder a progesterona dela e não repor, ela vai ter, muito provavelmente, aumento do risco cardiovascular, perda do colágeno da pele, secura vaginal, baixa libido, aumento do risco de depressão, aumento do risco de TMI, aumento do risco de fratura, tendência a perder massa muscular, isso tudo ela vai ter. Independentemente dela ter o melhor estilo de vida do mundo. Óbvio que pelo fato dela se cuidar muito, ela vai ter menos probabilidade se ela não se cuidasse, mas ela vai ter independentemente, porque só a perda hormonal já leva a isso. Agora, nesse cenário, eu vou lá e reponho um estradiol e uma progesterona para essa mulher, ela
Opa. Nossa, doutora Pamela, nossa, doutor Léo, que beleza, nossa, voltou meu sono, parece que eu tô com mais energia, voltou para minha pele tá melhor, minha libido, minha lubrificação, porque ela já tem a base boa. Faltava para ela a reposição hormonal. No momento que tu deu o hormônio para ela, pum, voltou. Agora pega a mulher, vamos sair do 8 pro 80. Pega a mulher com o pior estilo de vida do mundo, tá? Tá 20, 30 quilos acima do peso, tá inflamada, é depressiva, toma remédio para depressão, colesterol, dorme meia-noite, 1 hora da manhã, acorda às 8, fuma, bebe 3 litros de uísque por semana, né? Vamos pensar assim, o intestino Explodindo. fermenta, né? Sabe, todo desbiótico. Toma 2 litros de Coca-Cola por dia, come Meu pai. pastel, coxinha, maionese, bolo, bolacha, pipoca, doce, tudo errado. Isso aí. Essa mulher, se ela entrar na menopausa, ela tá ferrada. Por quê? Ela já tem a base ruim. A hora que ela fizer as insuficiências hormonais, ela vai ter hérnia na coluna, ela vai ter profunda depressão, ela vai tomar remédio, trocentos remédio, ela vai ter osteoporose, ela vai ter muitas coisas, porque ela já tem isso aqui ruim e ainda fez. Agora, é uma utopia essa mulher entrar ao nosso consultório, E achar que sentar na cadeira e falar assim, doutora Pamela, eu vim passar um gelzinho de estradiol aqui, vai vou melhorar tomar minha uma vida. progesterona e tudo na minha vida vai melhorar. Eu vou perder os 20 quilos, eu vou estar com a libido boa, vou estar com a pele ótima, meu intestino vai funcionar. Não vai. Me ajuda a te ajudar, né, minha A senhora? base é o mais importante. Agora, o que mais importante para amarrar de conceito da nossa live, o que as duas coisas mais importantes aqui, tá? É a base e os hormônios. Se você quer viver mais, quer viver melhor, foca no teu estilo de vida, foca numa boa reposição hormonal, com doses adequadas, com um bom médico, isso vai fazer uma diferença. Aqui em cima, na nossa pirâmide, a cerejinha do bolo, é tudo que você pode botar mais. Aqui entra, então, suplementação, uma coenzima Q10, um magnésio, uma creatina, um ômega 3. Aqui entra você ir lá no teu dermato 2 vezes por ano, fazer um preenchimentozinho, um botox, se cuidar um procedimento estético, um skincare. Aqui entra, por exemplo, se você precisar de uma medicação para emagrecer, né, já está com a base bem feita, bem montada, alguma coisa, então medicamentos, se você precisar de uma cirurgia, alguma coisa, então aqui entra o complemento que eu posso adicionar que vai me fazer. Agora, você pode tomar a coenzima Q10, a metformina, tudo que você quiser. Se isso aqui não estiver funcionando, isso aqui não estiver bom, isso aqui é jogar dinheiro fora. Investe aqui. Agora, se você tem uma base boa, você dorme bem, você come bem, você está ali, você faz uma boa reposição hormonal, e põe seu estradiol, seu progesterona, testosterona, dá com melatonina, vitamina D legal. E além disso, você ainda vai no seu dermato, ainda cuida da sua Meu pele, Deus. ainda faz uma suplementação, ainda faz... Aí você vai voar, aí você vai envelhecer bem. Aí aquela mulher que vocês olham no Instagram hoje, chamo dos vovô da Nova Geração, que estão tudo com 60 anos parecendo 20, 30, porque não tem segredo. É tudo isso, então a gente... E aí, eu até iniciei esse assunto para falar das pessoas que não podem fazer TRH. Beleza, né? Eu não posso fazer estradiol progesterona. Olha o tanto de coisa que tem para você fazer. Base bem feita. Aí, mais importante ainda, se torna a sua base estar boa. Mais importante ainda se torna os outros hormônios que você pode repor, vitamina D, melatonina, a tireoide. Mais importante ainda é uma boa suplementação. Então, é um pedaço a reposição hormonal. É importante? É. Seria ideal que você pudesse fazer? Seria. Mas se você não pode fazer, não fica lamentando, não fica... Vambora, vai né? no resto todo, que vai melhorar muito a qualidade de vida e dá para ficar bem sem necessidade de, né, é a obrigação de reposição hormonal. Então, eu quero que amarrar os conceitos do podcast, que existem muitas coisas que vocês podem fazer, que nossa audiência pode fazer para cuidar da saúde, né? Nossa, Léo, maravilhoso. Acho que é isso. Acho que a gente colocou um pouquinho de tudo dentro do que é possível. Dá pra gente fazer uns 52 podcasts aqui. Dá pra fazer um podcast de cada coisa. Só de fono, só de alimentação, só de hormônio, só de estradiol, com curiosidade. Olha que vai chegar convite pra você. É um infinito. Dá pra falar só de distúrbios hormonais, de endometriose, de SOP. É infinito aí. Mas, amarrando mais ainda, né? Você quer melhorar a tua endometriose. O que você vai fazer? Pirâmide. A base ao equilíbrio hormonal, só que nesse caso talvez seja necessária uma progesterona, às vezes um bloqueio hormonal, né? E a medicação, a suplementação e tal. Se eu quero perder peso, doutor Léo, o que eu faço? A base, come bem, dorme bem, não sei o quê, hormônios e suplementos, estratégias e coisas que vão te ajudar. Doutor Léo, eu quero melhorar minha energia, melhorar minha libido, ficar melhor. A pirâmide. Então, não existe, é aquilo que a gente começou lá no início da live.
da nossa podcast. Não existe pílula mágica. Você pode sair daqui e procurar outro médico, outro remédio, um remédio para o sono, um remédio para isso, um remédio para aquilo, mas essa sementinha disso que você ouviu aqui, de mim, da doutora Pamela, na consulta que você faz, é realmente o que vai tratar as causas. É o que realmente vai fazer com que o seu colesterol melhore, que o seu sono melhore, que você evite um câncer, né? Que você evite uma fratura, que você se sinta melhor, que você prospere em todas as áreas da sua vida. Maravilhoso, Léo, maravilhoso, maravilhoso. Amei, adorei, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu sei que você vai viajar, que você tem inúmeros compromissos aí. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Nossa, minha vontade é convidar você para 200 temas aqui, mas agradeço muito, 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 muito. Muito obrigada. Imagina, para mim foi um grande prazer, né? A gente que já é colegas, a gente já troca figurinhas, já troca informação, estudos, a gente compartilha dos mesmos princípios, dos mesmos valores, né? Nós, como médicos que cuidamos da saúde da mulher, que temos essa visão, temos muita empatia. O nosso dever como profissionais é estar aqui compartilhando conhecimento. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer e é o nosso dever fazer. Né? Então, até parabéns pela tua iniciativa, por ter montado esse podcast, por ter essa vontade de estar aqui. Dá para ver no seu olhar, na sua fala, como você gosta da medicina, como você gosta de cuidar dos pacientes, como você gosta de falar sobre isso, de estudar, de ler, né? Vejo você em vários aí Eventos, né? graduações, eventos, cursos com diversos profissionais de diferentes áreas. Isso eu acho que é muito nobre. Um médico que ele busca o conhecimento, que investe em conhecimento. Então, para mim é um grande prazer ter esse papo com você. Fico à disposição para novos convites, novos temas, Vai né? chegar. E gosto muito de ti, admiro o teu trabalho e para mim foi um grande prazer estar aqui hoje. Léo, muito obrigada, gente. Só para vocês saberem, o Leonardo tem consultório em Gaspar. O contato tá no link da bio dele. Eu vou marcar o Instagram dele aqui. Ele tem um curso maravilhoso para quem é ginecologista, precisa entender mais, porque afinal de contas não tem espaço hoje para não saber sobre a mulher na menopausa. Ele tem um curso que chama Hormofem. O Léo se comunica muito bem, então para você que é mulher, que quer aprender um pouco mais, o Instagram dele é sensacional. Às vezes eu fico lá, eu gravo vários vídeos, vários stories dele, porque eu adoro a forma que você se comunica. Você é, nossa, maravilhoso. Muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória. Eu acompanho também seus vídeos, sua história e admiro demais. Parabéns, Léo. Muito obrigada. Obrigado, Pam. Obrigado. Fico aí à disposição também. Quem quiser tirar dúvidas, alguma coisa, enfim, nós estamos sempre aí ativos nos stories, no Instagram. Então, quero alguma coisa. Instagram lá tem todas as informações para quem quiser. E quem for médico e assistiu esse podcast e quer entender sobre TH, fazer isso com segurança, com eficácia, aprender, porque a gente tem uma carência grande, né? De médicos que queiram aprender e saber fazer, também tem os cursos para médicos aí. Com novidades em 2025, né, Léo? Com várias novidades aí. Quem gosta de estudar, me acompanhe que a gente vai ter bastante novidades, livros, alguns outros projetos, alguns outros cursos vão sair também. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Um super beijo, viu? Obrigado, um beijo e até a próxima.